Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Grupo de Apoio a Pais e Familiares de Autistas Nascidos para Vencer. Hoje é dia 14 de dezembro de 2024, 8 horas em pontinho, o horário que nós marcamos que estaremos aqui para tratar deste que para nós é um assunto muito importante, né? Deus colocou em nossas mãos e nós levamos à frente este trabalho de informação. É isso que nós estamos fazendo aqui. Eu sou o Jefferson, eu tenho experiências pessoais muito próximas com o autismo, né? Embora não tenha o laudo do autismo, mas tenho o diagnóstico de Asperger, tenho um filho autista lindo da minha vida, meu amor, meu grande amigão de 4 anos. Tenho muitos amigos queridos autistas também e vou trazer para vocês durante toda a minha vida experiências que acontecem no dia a dia, também assuntos específicos para você que está agora descobrindo que o TEA faz parte da sua vida ou está desconfiado de que o TEA está fazendo parte da sua vida. E se isso está acontecendo, provavelmente você já está se perguntando: Jefferson, o que é TEA? TEA é o transtorno do espectro autista, tá bem? E nós vamos durante 1 hora falar sobre isso nesta live que está sendo transmitida diretamente da Vila Caiçara, Praia Grande, São Paulo, Brasil, para 75 países cadastrados nas nossas redes sociais. Graças a Deus, Deus tem levado este trabalho às nações. Então nós estamos aqui nesta noite de sábado à noite, como fazemos todo sábado, para levar informação, combater a ignorância. E combatendo a ignorância, nós entendemos que nós combatemos o preconceito, levando informações verdadeiras, quebrando os estereótipos, quebrando as fake news, falando coisas que são fábulas e outras que são realidade. A gente vai fazendo com que a população, de um modo geral, passe a identificar e respeitar o autista. Aí você pode dizer: Jefferson, não seria interessante fazer também sobre outras crianças especiais, jovens e adultos especiais? Sim, mas especificamente do autismo, embora eu tenha trabalhado há algum tempo lecionando para uma empresa que eu nem sei se existe ainda, deve existir, porque era uma grande autoridade no país, para crianças, jovens e adultos com síndrome de Down. Há uma diferença, não é? Entre aqueles que têm a síndrome de Down e o autismo, que é a característica física. Eu sei, você vai me dizer assim: não, Jefferson, eu conheço crianças, jovens ou adultos com síndrome de Down que não tem a aparência. Sim, mas aí a gente está falando de exceções. A gente tem que falar sempre do geral, né? Daquilo que afeta a grande maioria. Então, na grande maioria dos casos, é identificado pela aparência o Down. O que não acontece com o TEA, né? O TEA, uma pessoa que olha para mim, dificilmente, a não ser que ela vai me ver, né, todo estilizado, normalmente eu ando, pelo menos com o símbolo do autismo, a pessoa ela vai entender que ou eu sou um defensor da causa ou eu sou um autista. Então, olhando fisicamente é muito difícil, aliás é impossível que você detecte que uma pessoa é ou não é autista. Por isso que eu vim descobrir o meu autismo aos 50 anos de idade, não é? E desde que nós começamos as nossas lives há 2 anos, vamos para o 3º ano de live sobre o autismo. Desde que nós começamos, foram vários casos de adultos
que se descobriram, não é? Também portadores do gene do TEA. E isso é muito bom, porque traz pra gente muitas respostas, muitas respostas. Então, nós estamos aqui toda semana, não para trazer medicamentos, dicas médicas ou terapêuticas, não. É realmente um grupo de apoio. Nós queremos trabalhar no seu emocional, trazer dicas pessoais do dia a dia, né, do fora clínica de terapia, fora do consultório médico, o dia a dia da criança, do jovem e do adulto dentro de casa, que é ali que as coisas acontecem realmente, não é? É ali que a força se esvai, é ali que a emoção ataca, é em determinados momentos que nós nos sentimos fracos e sem chão. É sobre estes momentos que nós nos preocupamos em trabalhar o emocional e dar força para que pais e mães, principalmente, consigam enxergar de uma outra maneira, tá? Então a gente sempre começa a live dizendo: a primeira informação que você precisa receber, e nós fazemos questão de levar para você, são duas. A primeira: autismo não é doença. Não sendo doença, automaticamente não tem cura. O autismo é uma deficiência que pode muito bem ser administrada, tratada e levar a criança, principalmente, a uma grande evolução, tá bom? O autismo ele trabalha diretamente na comunicação e no ambiente de socialização da pessoa com o TEA, do ser com o TEA, seja criança, jovem ou adulto. O grande problema é de socialização, tá? Junto com o TEA, aparecem as comorbidades, que é o assunto de hoje. A live de hoje tem como tema comorbidades. Jefferson, o que são comorbidades? Comorbidades são doenças associadas, doenças parceiras, que meio que se aproveitam, né? Fazem uma sociedade com o autismo e se manifestam na vida do ser com o TEA, tá bom? Então essa é a primeira informação. O TEA, o autismo, não é uma doença e não tem que ser tratado como. Não sendo uma doença, não há remédio para o TEA. E sim para as comorbidades. Comorbidades são doenças. Doenças, como eu te disse, amigas, associadas, parceiras do TEA. Então, nós precisamos tratar, quando nós vamos em clínicas, quando nós vamos em consultórios com os nossos TEA, nós não vamos para curar o TEA, e sim as doenças de comorbidade que vêm junto com o TEA, ok? E a segunda informação é: o TEA não é uma maldição. Então, tome muito cuidado ao misturar uma coisa com a outra. Eu não estou aqui para pregar contra nenhuma religião, não estou aqui para debater ou bater de frente com a fé de ninguém, até porque sou um sacerdote de Jesus Cristo há mais de 35 anos e tenho autoridade para te dizer: tem que separar uma coisa da outra. Tenho, assim como já foi trazido até na própria série Chosen, nessa última temporada, trazendo que o apóstolo Mateus tinha todas as características de um autista. Na verdade, nos meus estudos, eu nunca havia percebido na Bíblia Mateus como autista. Mas achei sensacional que os produtores, diretores da série tenham colocado este tema dentro de uma série de tamanha fama e audiência. Foi sensacional, muitas pessoas falaram sobre isso e esse é o objetivo, falar sobre, não é? E aí você vê que o próprio Mateus, sendo ali tratado na história como autista, não foi curado em nenhum momento, porque não é motivo de cura. Eu, como disse, nunca tive como base bíblica, nem nos cursos teológicos que fiz, percebi em Mateus características de autismo, mas achei sensacional o que aconteceu na série.
Mas existem outros personagens bíblicos com características assim muito fortes de autismo. E aí você passa a perceber que Deus planejou na vida dessas pessoas o TEA para que elas tivessem uma condição de realizar aquilo que Deus precisava. Então, vamos inverter a situação. Inverter completamente. Nós já tivemos alguns, com todo o perdão da palavra, imbecis nas redes sociais, querendo ganhar mídia, querendo ganhar like, querendo ganhar visualização, trabalhando o TEA como se fosse maldição. Pastores, teve a semana não, né? Já há alguns meses aí atrás, um que se tornou famoso e foi exposto ao ridículo quando pregou sobre o TEA, dizendo que mulheres com útero escurecido, estavam dando à luz a crianças com autismo e que isso era uma maldição. Depois teve que vir a público chorando, pedir perdão e assumir que estava na carne, né? Porque é um absurdo a idiotice que esse pastor falou. E não foi só pastor, não. Existem de todas as religiões pessoas que querem dar pitaco sobre aquilo que não tem a mínima ideia do que é. Autismo não é uma condição espiritual, é uma condição carnal. Aí é claro que você que me assiste, você que tem a sua fé, você que é católico, você que é protestante, você que é espírita, não sei, a sua religião, e você acredita em milagre, você diz assim, mas Jefferson, você está querendo dizer que Deus não pode reverter a situação de uma criança que é autista? Deus pode tudo. Tudo. O que você precisa entender é que Deus não quer reverter a situação de uma pessoa autista. Deus tem um plano. O autista, ele não é uma maldição e nenhum peso. O autista, ele é uma bênção. É um ser humano melhorado, mas assim, a quinta, sexta potência. Você precisa só entender. Claro que preocupa as comorbidades, as doenças que acompanham, que rondam o autista, traz na vida do pai e da mãe muitas preocupações. Mas nós temos medicina, nós temos terapias para trabalhar nisso. Agora, a tua preocupação não deve ser o TEA. O seu filho vai se desenvolver. Você pode ter certeza, ele vai se desenvolver. E não me importa se ele é nível 1, nível 2 ou nível 3. O seu filho vai se desenvolver. E ele vai ser pode ser até um comunicador. Se você assistir nossas lives anteriores, você sabe que eu gosto muito de trazer e normalmente trago muitos jovens autistas que fazem lives falando sobre o autismo, falando sobre outras coisas. Ou seja, não é motivo de desespero. O que causa desespero nada mais é do que a falta de informação. Então, nossa primeira preocupação é levar aos pais, é a família. Porque se o autista não for recebido na família, de uma forma digna, respeitosa, amorosa, desejada, né, dificilmente ele vai ter isso fora. Concorda comigo? Precisa começar dentro de casa. Não tem como nós pensarmos em melhorar a sociedade se nós continuarmos tendo famílias preconceituosas. E essa é uma grande luta que nós temos. Pais que abandonam a família quando descobrem que o filho teve o diagnóstico do TEA, né? Abandona a mãe com o filho. A mãe normalmente é a que segura a bucha. Já em todos os casos, a mãe é sempre a que segura as principais buchas. Sempre no colo da mãe que estoura, porque a criança normalmente é muito ligada à mãe. Mas o pai tem a sua presença fundamental. E a criança não pode ser abandonada nunca, não é? Eu tenho um filho autista e sou separado da mãe dele. Não por minha opção, por opção dela. Jamais me destruiria uma família, jamais. Mas ela optou assim que seja respeitada, não é? Uma mulher digna, uma mulher responsável, uma excelente mãe, mas que entendeu que num determinado momento não deveria seguir com o casamento. Eu vejo meu filho todos os dias.
O que demonstra o quão boa mãe ela é, não é? E o quanto é importante para mim a presença com o meu filho. Então nós não permitimos quebrar a rotina dele. Terminou o nosso relacionamento, independente de dor, rixa, seja lá o que for, a criança em primeiro lugar. Então, a não ser dias que ele tem eventos, uma festinha ou uma clínica, nesses dias eu não vejo. Mas dias normais, com exceção de final de semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu estou com ele. Então, ao contrário, eu não vou sair de perto do meu filho, mas de jeito nenhum. Mas existem pais, homens, que quando recebem o diagnóstico abandonam a família. E nós precisamos dar toda a sorte de apoio a essas mães. Certo? Falei pra Chuchu já logo no início e ainda tem muito mais para falar, mas deixa eu dar uma pausa aqui para dar boa noite a Elvira, minha fiel escudeira, minha amiga de todas as horas. A Elvira me apoia em tudo o que eu faço. Eu não sei o que seria de mim se a Elvira não tivesse na minha vida, se Deus não tivesse colocado a Elvira. Ela tá em todas comigo. Oh, meu Deus do céu, como eu amo e como eu sou grato a Deus pela sua vida. Obrigado, viu? Te amo, morrendo de saudades. E tá o Dericão, meu melhor amigo aqui, ó. Ah, tá aprendendo, né? É isso aí. Então, já tô com saudades de você, Derek. Agora as nossas aulas estão de férias e a gente só vai se ver agora na segunda quinzena de janeiro, né? Então até lá, aguenta coração de saudades. Bom, ao vivo são as duas pessoas que vieram aqui. Deixa eu lubrificar minha garganta. Vamos lá. Então, dando prosseguimento, né? A gente tem que fazer as lives. Hoje eu fui chamado por um comerciante aqui do bairro e ele falou que ele também tem um filho autista e soube que eu fazia palestra sobre o tema e se eu poderia fazer uma palestra lá na loja dele. Eu falei que obviamente que sim. A hora que ele quiser, o dia que ele quiser. E totalmente de graça, claro, né? Eu só não posso dizer assim, você fala para mim, apóstolo, vem aqui em Minas fazer uma palestra sobre o autismo. Quanto o senhor cobra? Não, eu não cobro nada, mas eu preciso chegar aí, porque eu sou pobre. Pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. Então você precisa me levar, tá bom? Me levando eu vou em qualquer lugar, mas aqui, como é pertinho, não tem nenhum tipo de gasto, claro que eu não vou cobrar R$1, né? Para ir até lá. Mas você que quiser que o Jefferson vá até a sua cidade, até a sua empresa, é só você me chamar e a gente dá um jeito de ir até aí e levar essa informação extremamente importante. Por quê? Porque de uma forma ou de outra, meu irmão, você vai se deparar com o TEA. O TEA é um aperfeiçoamento de Deus no ser humano. Então, aos poucos, parece que a população da Terra está sendo substituída. É muito comum você encontrar pessoas dizendo assim, nossa, mas tudo agora é autista. Nunca vi tanto autista. É verdade. De cada 36 crianças que nascem, uma é diagnosticada. Então, no papel, de cada 36 crianças, uma é diagnosticada. Isso já é muita gente. Isso significa que em cada sala de aula de escola pública vai ter pelo menos uma criança portadora do autismo. Certo? Agora, quando a gente ouve falar diagnosticada, existem uma grande quantidade que não foi diagnosticada por vários motivos. O principal deles é o medo. O medo que a família tem de diagnosticar que o filho realmente ou a filha é autista. Com meninas é mais raro, mas com menino. Então vai procrastinando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ano. Aí depois, os 5 anos de idade,
começa a correr atrás. Então eu tenho aí um chute de que para cada 30 crianças hoje, uma é autista. Então, queira você ou não, você vai se deparar com um autista na sua vida ou na sua família. Talvez você venha a ter um neto, você tenha um sobrinho, você tenha um filho, você tenha um vizinho, um companheiro de trabalho, um colega de escola. Você vai ter que se acostumar. Porque cada dia mais nós estamos rodeados de pessoas com o autismo. Então precisamos aprender a lidar com elas. E informação é algo fundamental para que você não cobre o autista pela aparência. Né? Ele não parece ter problema nenhum, mas tem. Tem uma deficiência. Então, o autismo ele é dividido em 3 categorias. Nível 1, nível 2 e nível 3. Não significa que o nível 3 é mais autista que o nível 1, nem que o nível 1 é menos autista que o nível 2. Os níveis são de suporte, o quanto essa criança precisa de ajuda no dia a dia para conseguir viver, tá? Então, a gente tem live falando sobre isso, eu não vou aqui falar de novo, é só você buscar pelos vídeos aqui no canal, ou pelo nosso YouTube, ou pelo Spotify também, e também tem vários vídeos soltos, aqui nós temos muito material das maiores autoridades de autismo do país falando em vídeos curtos aqui na nossa página do Facebook. Vale muito a pena você dar uma olhadinha lá e buscar informações, tá bom? Bom, então é isso. O assunto de hoje é comorbidade. Como nós não temos muitos ao vivo, depois que vai para as outras redes sociais, a visualização são de milhares de pessoas, mas ao vivo hoje nós temos muito pouca, então a interatividade vai ser pequena e automaticamente a live se torna curta, né? Porque não há tanta interatividade, mas tudo bem, vamos lá. Nós temos 3 vídeos falando sobre comorbidade, e se você não sabe o que é comorbidade, mas já ouviu falar muito sobre comorbidade, a definição é essa: comorbidade são doenças que se associam a outras e trabalham em conjunto, tá? Então a comorbidade, ela se associa ao autismo, que não é uma doença, e aí ela trabalha, ela acaba criando ali uma... Como é que eu vou te dizer assim? Ela é uma aproveitadora, né? Ela se aproveita da condição de autismo da criança, do jovem ou do adulto, para que ela se manifeste e se desenvolva na criança. Existem os mais variados tipos de comorbidades, desde as mais simples até as mais complicadas que apavoram os pais quando elas acontecem. Glorificado seja o nome de Deus, que nós temos hoje uma medicina bem avançada e que nós temos remédios, que por isso que é necessário que você não ignore. Se você perceber que o teu filho ou a tua filha tem traços de autismo ou é diferente, você diz assim: olha, o meu filho faz algumas coisas que crianças não fazem, né? Ou ele fala muito pouco. Você vai perceber. Corre. Quanto antes você correr e mais rápido tratar as enfermidades que vêm associadas ao autismo, mais condição de vida você vai dar para o teu filho, mais qualidade de vida. Então não demora, o diagnóstico tem que ser feito o mais rápido possível. E isso não só com o autismo, em relação a todo e qualquer problema. Quando a gente começa a tratar cedo, a evolução é absurda, né? A evolução do meu filho, ela é assim espantosa, do que ele era quando bebê, nenê, né? Bebê é o de colo, nenê é quando ele já começa a se ter as suas próprias atitudes, né? Independentes. Então, enquanto bebê, enquanto nenê, era de assustar, né? O comportamento do meu filho. Hoje, com 4 anos, ele só não fala, mas se comunica extremamente bem
e tem uma evolução maravilhosa, tá bom? Então não tem que se assustar, não tem que se tornar ansioso demais, viver todos os dias esperando que amanhã as coisas se resolvam, não. Ame o seu filho hoje, ame o seu filho, ame o seu pai, ame o seu marido, a sua esposa, ame o seu Té hoje, do jeitinho que ele está. A evolução dele não vai fazer você amá-lo mais. Claro, você vai ficar morto de felicidade. Mas é o que eu sempre digo. O meu filho tem 4 aninhos e ele ainda não fala na nossa língua, né? Ontem, por exemplo, eu levei ele gosta de andar aqui, né? Eu levei ele pra praia e eu voltei o caminho inteiro cantando. E ele foi cantando comigo o caminho inteiro. E alto. Ontem ele tava falador que só. Mas assim, não dá pra entender nada do que ele fala, é a linguinha dele. Mas ele tá lá, evoluindo. A cada dia evoluindo. E eu não espero hoje, dormir hoje e orar desesperadamente a Deus e falar: Senhor, que amanhã o meu filho esteja falando. Não. Vai ser no tempo de Deus, vai ser no tempo do meu filho. Né? Não há nenhum desespero, não há nenhuma ansiedade. Ele é extremamente desejado, extremamente amado, do jeitinho que ele é. E a evolução vem naturalmente. E a gente nem percebe a evolução. Né? Por viver o dia a dia, por amar o dia a dia, a evolução vem quando você percebe, ele já está fazendo. Sozinho, independente, criando a sua capacidade de socialização. Então, fica calmo, tá bom? Ama o teu filho hoje, brinca com ele hoje, do jeito que ele está, e você vai vendo a evolução dia a dia. Mas tem que começar dentro de casa. Não adianta terapia e consultório médico se dentro de casa as coisas não se resolverem. Certo? Vamos lá então. Então vamos ver o primeiro vídeo falando sobre comorbidades. Aí a gente vê o vídeo e comenta. Assiste o outro vídeo e comenta. Assiste o terceiro vídeo, comenta. E aí a gente termina a nossa live de hoje. Tá bem? Vamos lá então. Deixa eu ver aqui o primeiro. Deixa eu tirar a música de fundo, que eu faço tudo aqui, né? Opero a mesa, opero o som, ponho os vídeos, vamos lá. Comorbidades no autismo. O que você precisa saber? Quando falamos de autismo, muitas vezes pensamos apenas nos desafios da comunicação e na interação social. Mas você sabia que muitas pessoas autistas também enfrentam outras condições médicas ou psicológicas? Essas condições, chamadas de comorbidades, podem incluir desde transtornos de ansiedade e depressão até epilepsia, distúrbios do sono e TDAH. É importante reconhecer essas comorbidades porque elas podem afetar significativamente a qualidade de vida. Por exemplo, uma criança autista com distúrbio de sono pode ter mais dificuldades de concentração e comportamento durante o dia. Da mesma forma, um adulto com autismo e depressão pode ter dificuldades em encontrar motivação para atividades diárias. Entender essas comorbidades permite um tratamento mais completo e eficaz, ajudando a melhorar a qualidade de vida da pessoa autista. Se você suspeita que seu filho ou alguém próximo possa ter comorbidades, não hesite em procurar ajuda médica. Um diagnóstico preciso é o primeiro passo para o tratamento adequado. Quer ficar por dentro das últimas curiosidades e desafios sobre o autismo? Siga nossa página para não perder nenhum detalhe desse universo único e fascinante. Tá aí. Então, desde a pandemia para cá, para você ver como não é uma coisa de se desesperar o diagnóstico do TEA. A gente falou aí sobre uma das comorbidades principais, a ansiedade. Olha, os consultórios psiquiátricos e psicológicos estão lotados, principalmente da pandemia para cá. Não só de adultos, de crianças também.
Então não é uma doença que você vai dizer assim, ah, porque meu filho é autista, ele é ansioso. Não, não. Ele é ansioso como qualquer criança poderia ser. A gente não vai colocar essa culpa no TEA, tá? Devido ao grande número de crianças com ansiedade que nós temos hoje. Crianças nervosas, crianças hiperativas, né? Por causa da ansiedade. Crianças que comem demais, crianças que comem de menos. É claro que quando a gente tem o autismo, o TEA, a gente fica meio que preocupado e associando sempre uma coisa com a outra. Mas a gente tem que entender também que, independente do TEA do meu filho, outras milhares de crianças, desde a pandemia para cá, estão tendo o mesmo problema. E não são só crianças, são jovens e adultos, que não têm nada, nenhum traço de autismo, mas que têm sofrido muito de depressão, de ansiedade, de pânico, de problemas mentais, problemas na alma, não é? Então, a gente pode até dizer assim, olha, se estivesse tudo normal, né, nós não tivéssemos passado por essa bomba que mudou a trajetória do mundo antes e depois da pandemia, e fosse uma coisa específica, olha, você vai num consultório, tem 5 crianças tratando ansiedade e 4 são autistas. Ok. Vamos colocar essa culpa no TEA. Agora, se você vai num consultório, tem 5 crianças, 3 são autistas e 2 não, então o equilíbrio aí é muito grande. É muito grande. Tá? Não são todas as crianças autistas que têm ansiedade. Como não são todas as crianças autistas que têm problema de sono. Mas existem muitas crianças que não são autistas e que têm problema de sono. Verdade ou mentira? Então, não dá para jogar toda a culpa em cima do TEA. Ah, o meu filho tem problema de dormir porque ele tem o TEA. Não, ele tem essa comorbidade. É que em uma criança tida como normal, né? Uma criança típica, ela vai ter só o probleminha do sono. Então vai tratar só aquilo, com uma preocupação muito menor. Claro que pai e mãe se preocupam com tudo, mas a preocupação é bem menor. Meu filho tem só problema de sono. Agora não, meu filho é diagnosticado com o TEA, tem problema de sono, né? Aí vai causar déficit de atenção. Aí é mais uma comorbidade, o TDAH. E aí vem uma série de situações e, claro, que preocupa mais do que em uma criança que não tenha o TEA. Porém, nós também temos crianças que não têm TEA, mas têm TDAH. Então, o que acontece? O profissional que cuida do meu filho vai direcionar o meu filho para as clínicas de terapia de acordo com as suas comorbidades, para que as doenças, as enfermidades, as comorbidades sejam tratadas e curadas, todas elas. Todas elas. Lembre-se de uma coisa, o seu filho com o autismo só, ele não tem problema nenhum. Nenhum. Ele vai passar por um período de dificuldade onde você, papai, você, mamãe, irmão, tio, tia, avó e sociedade tem um papel fundamental, que é ajudá-lo na interação social sem forçá-lo. Sem forçá-lo. Não é? E ele vai se desenvolver, ele vai crescer um ser humano com um caráter diferente. Por exemplo, um amor não fingido. Quem ele gosta, gosta. É como criança. Né? Não tem a questão da hipocrisia. É muito difícil a mentira. Ah, apóstolo, eu conheço autista que... Não vamos tratar as exceções. Nunca trataremos exceções. Exceções são tratadas particularmente. Vamos falar no geral. No geral, são pessoas mais leais, que amam mais, que amam de verdade, não amam de mentira, não há hipocrisia, dificilmente mente, é muito rígido com as raízes de ensino que recebeu do pai e da mãe.
Tá bom? Então tem muitas coisas para você glorificar ao invés de se entristecer com o TEA. Mas tem que dar um gás. Tem que dar um gás, tem que correr, tem que ir atrás de tratar as comorbidades, que são as doenças que vêm atrapalhar a vida da criança com o TEA. Tá? Então aqui ele falou de duas, distúrbio do sono e do que mais que ele falou? Ah, esqueci. Mas duas, aí ansiedade. Uma coisa está meio que ligada na outra, né? Dorme mal, acaba ficando tendo menos atenção e acaba sendo mais ansioso, tendo alguns déficits de atenção. Mas é isso. Deixa eu ver o que o Elvira escreveu. Difícil, às vezes, ter certeza. Eu tenho muita dúvida de saber. Tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Nós, pai, mãe, tio, sobrinho, neto, avô, amigo, marido, nós não temos como diagnosticar. Mas estamos ali como anjos de Deus para direcionar. Se eu tenho uma dúvida, o mais rápido possível eu preciso procurar o neuro. O primeiro é o neuro. E não é qualquer neuro. Não é você ir lá e entrar na fila do neuro. A primeira é o que eu sempre digo. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma vozinha e ela estava nesta dúvida da Elvira. E eu falei assim, olha, você tem que... A primeira consulta tem que ser um neuro. Ela falou, não, eu passei já por um neuro. É um neuro do... Falou lá, eu me esqueci. Eu falei, mas ele é especializado no TEA? Ela falou, olha, não, porque ele atende todo mundo. É claro que o neuro conhece sobre o TEA. Mas a primeira consulta, quando você tá na dúvida, meu irmão, presta atenção nessa dica que eu vou te dar. A primeira consulta, você vai ter que gastar um pouquinho de dinheiro. Tá? E procurar um neurologista especializado no TEA. Porque é esse cara que vai te dar todo o caminho para a evolução do teu filho. Pega essa dica e vai. Né? Eu sempre tive isso na minha vida. Quando minha ex-mulher ficou grávida do meu filho, eu fiz questão que o primeiro exame que ela fizesse fosse com a principal médica de gravidez. Me fugiu a palavra. Também tô falando de autismo, falar de gravidez, né? Aqui da cidade. E aí juntamos o dinheiro e levei ela. Paguei, foi caro pra chuchu. Ela foi, fez todos os exames. Aí teve o retorno, fizemos o retorno e eu perguntei pra ela, eu falei, doutora, se eu quisesse que a senhora fizesse o parto do meu filho, quanto seria? Aí entre ela e hospital ficaria mais ou menos quase 30 mil reais. Absurdamente longe daquilo que é a minha capacidade. E durante 9 meses eu orei, não por ela, mas 9 meses, todo dia que eu saía de casa, e as pessoas que andavam comigo sabiam, porque quando eu fazia as orações também, na live de oração, eu fazia essa oração, que Deus colocasse à disposição da mãe do meu filho, os médicos e enfermeiros mais capazes naquela noite, ou naquele dia, né? E a gente foi ter o nenê lá em Itanhaém, que é uma maternidade nova, linda. Conseguimos que fosse ali. E aí o que aconteceu? Que ela estava aguardando para o parto natural, mas começou a sofrer muito de dor e não conseguia. Aí eu pedi, implorei para que as enfermeiras conseguissem a cesárea, né? E para honra e glória de Deus, a médica que estava de plantão naquele dia era esta médica que fez o primeiro exame do meu filho. O primeiro exame da minha ex-mulher. Não é? Então, olha como Deus é bom. E eu falei para ela, doutora, a senhora não vai lembrar de mim. Aí eu contei toda a história para ela, ela até se emocionou. E foi lindo, foi lindo.
Foi realmente assim preparado por Deus. Então, segue esse meu conselho. O primeiro, quando você estiver na dúvida, vá em alguém especializado no TEA. E ele vai te dizer se sim ou se não. Se sim, já vai te dar todo o caminho. Depois você não precisa continuar o tratamento com ele, não é? Mas tendo em mãos o laudo, tendo em mãos as comorbidades, os exames que ele vai pedir, o caminho fica muito mais fácil. Tá bom? Isso é só uma dica. Tá? Não é... Eu tô dando dicas pessoais, como eu disse lá no começo da nossa live. Certo? Vamos para o nosso segundo vídeo. E aí vamos conversar sobre ele também. 12 comorbidades mais comuns nos autistas. Ansiedade. 2. TDAH. 3. Distúrbio do sono. 4. Epilepsia. 5. Déficit de atenção. 6. TOD. Transtorno opositor desafiador. 7. Hiperatividade. 8. Distúrbios alimentares. Seletividade ou compulsão. 9. Apraxia da fala. 10. TPS. Transtorno de processamento sensorial. 11. Depressão. 12. Bipolaridade. Mas, você sabe o que é comorbidade? Nada mais é do que condições que se associam a outras condições, por isso estão frequentemente juntas clinicamente. Ou seja, pessoas com autismo é comum apresentar uma ou mais condições associadas ao autismo. É isso aí. É o que conversávamos, né? Elas se associam, elas conversam entre si, elas fazem amizade, né? Fazem ali uma parceria com o autismo. Então, não, você não precisa se desesperar. Aí foram dados 12 mais comuns, foi dito, eu me lembro bem, 12 mais comuns, as mais comuns comorbidades no TEA. Não significa de forma alguma que o teu filho, a tua filha, o teu marido, a tua esposa, o teu pai, a tua mãe vá ter alguma delas. Ok? Outras, como nós já dissemos no primeiro vídeo, pode até vir a ter, mas quem hoje não tem ansiedade? Quem hoje não conhece alguém que não tem o TEA, mas tem a depressão? Não é? Só que se associa, vira uma comorbidade, porque vai trabalhar em torno do déficit daquela criança. Então eu preciso de uma atenção maior. Mas não é devido ao autismo. A gente tem ali, por exemplo, seletividade alimentar. Tem muitas crianças que têm seletividade alimentar. Mas entre os autistas, do que eu tenho experiência, é uma das comorbidades mais comuns. Mais comuns. E teve até uma mãe que a gente teve que entrar na briga junto com ela, porque ela postou vídeo, né? Ela fazia vídeos diários do filhinho dela, e durante acho que 3 ou 4 dias ela postou foto do filhinho só comendo batata frita. E começaram a achincalhar ela na internet. E aí, é claro que toda a comunidade de autismo começou também a se levantar e protegê-la. E aí ela fez um corte de um comentário de uma mulher falando que o autismo era frescura e que uma boa chinelada resolveria tudo isso. É esse tipo de ignorância que a gente tem que combater. É esse tipo de ignorância que a gente tem que combater. Não se educa uma criança com TEA de uma forma normal. Não se educa. A forma com que se trata uma criança com TEA não é a forma com que se trata uma criança típica. O que muitas vezes você acha que é birra, é crise. Né? Então tem que tomar muito cuidado. Aí ela chorando, ela fez o vídeo e falou assim, o que eu posso fazer? Eu vou deixar meu filho morrer de fome se ele só está comendo batata? É a única coisa que ele vai comer. Ah, não, põe outra coisa que se ele tiver fome ele come. Nós não estamos aqui tratando de uma criança típica.
Uma criança com seletividade alimentar, você vai ter que aprender a respeitar certos períodos. Tá bom? E aos poucos, trabalhando dentro de casa. Isso não é na terapia. A terapia ajuda, mas é dentro de casa. Comendo junto, oferecendo, sentando no chão, no meio da brincadeira, colocando um pratinho de comida, brincando e comendo, brincando e comendo. Eu digo coisas que eu fiz com o meu filho. O nosso encontro diário, ele vai para a escolinha e ele volta às 5 horas da tarde. Então, toda vez que ele chega, isso desde antes da separação, eu recebia ele em casa com um piquenique. Então, todo dia tem uma festinha para ele. Um salgadinho, um bolinho daqueles que tem creminho dentro, sabe? Pode falar o nome, será? Sabe aqueles Ana Maria? Ele gosta. E um suquinho. Todo dia. Agora, que depois da separação, eu vou até lá, no horário em que ele chega da escola, da mesma forma, recebo ele cantando as musiquinhas como sempre, coloco ele de cavalinho ou saio correndo para ele correr atrás. A gente senta lá na beira da piscina, eu ponho as comidinhas no lugarzinho ali, ele senta e come. Come. Esse é um ritual já de anos. Vai aí pelo menos uns 2 anos e meio que a gente faz isso todos os dias úteis da semana. Então, dentro de casa muita coisa vai se resolver, né? Mas eu preciso ter uma dedicação. Não é por força. Aí vai entrar aquele versículo bíblico, né? Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. E o que é essa questão do meu espírito? É amor. Paciência. Talvez você vai colocar lá a comidinha o primeiro dia, ele não vai nem ligar. O segundo também não, até o dia que ele comer. E o dia que ele comer, bingo, vitória. Vencemos. Vamos para outro passo. Vamos dar sequência, né? Vamos colocar o trem para andar. E vamos para outras conquistas. Mas sempre vai por mim. Dentro de casa é que as coisas vão acontecer. Tá bom? Vamos ao próximo vídeo, que é o último vídeo também. Oi, sou o Caleb e vou contar mais 5 coisas sobre os autistas. Primeiro, não somos frios, só precisamos de mais tempo para confiar. Nosso carinho é real. Segundo, hiperfoco é nossa superpotência. Quando amamos algo, mergulhamos de cabeça e podemos criar coisas incríveis. Terceiro, olhar nos olhos pode ser difícil, mas isso não significa que não estamos conectados. Quarto, piadas e ironias podem ser complicadas, então o humor direto nos ajuda a entender. Quinto, queremos respeito, não sermos tratados como frágeis. Aceite nossas diferenças. Curta e compartilhe para que mais pessoas entendam o autismo. Obrigado por me ouvir. É isso aí. É exatamente isso. Mais uma listinha de comorbidades, né? O hiperfoco. Tão bonitinho esse desenho, né? Muito inteligente quem o criou. Faz a gente prestar bastante atenção. Mas, então, eu acho que na live de hoje deu para ficar claro para você o que são as comorbidades. E que elas que são as grandes vilãs da história. E não o autismo em si. O autismo, eu vou lutar a vida inteira aqui para você e para o mundo todo entender que o autismo é uma bênção. É uma bênção. A criança, o jovem e o adulto que tiver livre das comorbidades e tiver somente a tal deficiência do autismo, vai ser uma pessoa, no meu modo de entender, uma pessoa melhor do que a sociedade que nós temos hoje em dia. Né? A questão do amor do autista é muito, muito, muito forte. Só que ele não ama qualquer um.
Ele não ama quem dá o presente, por exemplo. Ele ama quem o ama. Quem demonstra para ele, quem consegue conquistar o amor dele. Né? Normalmente eu vou lá, vejo o Nenê, eu chamo ele de Nenê. Aliás, todos os autistas que eu encontro eu chamo de Nenê. E a gente passa o tempo inteiro junto. E aí chega uma hora que, como ele tá cansadinho da escola, eu já percebo que ele tá ficando cansado. E eu já direciono ele pra mãe, né? Coloco ele dentro de casa e falo, vai lá, Nenê, vai com a mamãe. Dou um beijo nele e ele já sai correndo pro quarto. Eu não sei que dia desses foi, acho que na quarta-feira, a gente brincou. E já tava tarde, né? E eu tinha o compromisso. Eu tinha que deixá-lo. Aí eu falei, papai, vai embora. Aí eu deixei ele na porta, só que ao invés dele correr pro quarto, ele veio e pulou no meu colo. E não me largava. Como quem dizia, não, hoje você não vai embora. E aí ele ficou, porque ele não fica agarrado, né? Ou ele fica de cavalinho, ou ele fica por perto. Aí ele deita no colo, ele se esfrega, faz carinho, dá as coisas... A gente se interage. Mas a partir daquele momento, ele pediu colo e ele ficou agarrado, assim, mas agarrado mesmo, com a cabecinha em mim, assim. Como quem diz, não, hoje eu não quero que você vá embora, hoje eu quero que você fique aqui. E aí meu coração deu uma amolecida, né? E não pode, nesse momento, amolecer, porque vou prejudicar a ele, né? Vou prejudicar ele. Aí falei, tá bom, vamos passear mais um pouquinho, mas daqui a pouco o papai tem que ir embora. Aí fiquei com ele, mas ele não me largou. Aí eu peguei, coloquei ele no chão, ele pulou de novo no meu colo, eu falei, papai precisa ir embora. Aí ele pegou e fez até xixi na minha camiseta, tão nervoso que ele ficou. Aí no coração, né? Coração de pai, esmaga, já vem as lágrimas nos olhos e você fala, ai meu Deus do céu, como é que eu vou deixar essa criança aqui assim, né? Não que não seja bem cuidado pela mãe, muito pelo contrário, extremamente amado e tudo, mas ele nunca tinha feito isso. Mas foi assim uma demonstração de amor que eu precisava mesmo dele. Foi a forma dele dizer, olha, eu estou reconhecendo o teu esforço em me amar. E isso foi maravilhoso. Na hora, aí depois, passou mais uns 40 minutos, eu coloquei ele lá dentro, ele foi meio que emburrado, né? Aí a mãe dele também ajudou, chamou, quer tetê? Vem aqui, vamos brincar. Aí ele distraiu um pouquinho e eu fui embora. Mas foi assim, a única vez. Ele já tá acostumadinho, né? E foi bem presente. Aí ontem eu estive lá, a despedida foi normal, né? Foi normal. Não teve essa manifestação de carência, mas aquele dia ele estava mais carentezinho da presença do pai. E aí, claro, que ontem eu fiquei bem mais tranquilo de falar, vai lá com a mamãe. Ele foi mais devagar do que normalmente, mas foi. E aí eu aproveitei também e saí mais rápido, sem fazer barulho, para não despertar. Mas olha, eles percebem tudo. Tudo. Não se engane em pensar que o fato deles não estarem olhando para o que está acontecendo, eles não estejam percebendo. Percebem absolutamente tudo. Tá? Bom, é isso. Eu espero mesmo do fundo do meu coração ter conseguido ajudar mais uma vez, mais essa semana, trazer esta live que possa te confortar não, te dar força. Você entender, você e a sociedade entender, respeitar o autista. Quando você ver alguém com o colarzinho do quebra-cabeça, né? Desse aqui de trás, esse aqui do nosso logo, que você respeite. Quando você vê esse símbolo aqui, respeite. Ali tem uma criança especial, um jovem especial, um adulto especial, que requer uma atenção especial. Ninguém quer ser tratado como o mais frágil da história, mas com respeito.
Entendimento de que essa pessoa é especial. Ela não é como você. Ela enxerga o mundo de uma outra forma, de uma outra maneira. E é só isso que precisa ser respeitado. E eu tenho certeza absoluta que mesmo eu me achando todos os dias aquele vídeo do lançador de estrelas do mar, vocês já viram? Um rapaz que está na praia no final de tarde, tem um escritor de férias, e todo final de tarde, quando o sol está se pondo, o escritor está lá sentado, observando, e vem um jovem e começa a pegar as estrelas do mar que estão na areia e começam a lançá-las para dentro do mar. Até que um dia o escritor vai até o jovem e fala para ele: você vem aqui todos os dias fazer isso. Você não percebe que você não vai conseguir salvar todas? Aí ele olha para o escritor, abaixa, pega uma estrela do mar, lança dentro do mar e diz: essa eu salvei. Então, é claro que a minha expectativa não é alcançar e mudar a cabeça do mundo. Mas uma por live. 2 por live. Vale a pena. Vale a pena todo o esforço, vale a pena todo o trabalho. É por isso que eu estou aqui. Ok? E você que precisa de ajuda, quer conversar comigo? Quer marcar uma palestra aí na sua empresa? Quer marcar uma palestra aí na sua igreja? Um culto na sua igreja? Quer conversar sobre o teu filho? Quer só conversar? O WhatsApp está aqui embaixo, ó, 13997593376. Não fique encabulado de chamar, chame. Pode me chamar que eu vou te atender. Você não está sozinho. Nós vamos te ajudar, ok? Caso você entenda que esta é uma causa importante, que este trabalho é um trabalho importante, que essa dedicação é uma dedicação importante, que vale a pena continuar, me ajude a continuar, tá bom? Você que pode, você que tem condição. Eu sei que tem gente que não tem condição alguma, mas tem muita gente que pode me ajudar a continuar com este trabalho. Não com muita coisa, mas o pouco que você faz já ajuda muito, 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 muito. Tá bom? Então, se você puder me ajudar financeiramente a continuar com este trabalho, a nossa chave Pix está aqui, ó, pixajz@gmail.com. Qualquer ajuda que você nos der, ela é de fundamental importância. Mas só faça isso se você acreditar no trabalho e se não for fazer absolutamente falta alguma na sua vida. Ok? Então é isso. Sábado que vem estou de volta. Sábado que vem é dia 21. Deixa eu confirmar aqui. Sábado que vem é dia 21. Olha que eu casei com a mãe do meu filho dia 21 de dezembro. Então, dia 21, sábado que vem, estarei aqui, já pertinho do Natal, fazendo a live do autista. Eu espero que você esteja comigo. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Eu amo vocês. Um beijo no coração. Fui. Tchau.